Daniel, você tem que saber o momento certo de você mostrar o seu Deus. Você não pode ser um crente chato, sabe? Não é esconder. É mais ou menos, se me permitem entrar na área de vocês, no mundo dos negócios. Você, quando vai trabalhar com alguém, você não vai chegando de cara já oferecendo para ele. Você tem que conversar, você tem que criar um ponto de contato, você tem que perceber a necessidade antes de oferecer a oferta pro cara. É tipo uma dica para quem tá entrando numa nova empresa, não chega no palpite querendo mudar as coisas. Fica uma semana analisando, olha como que é a movimentação, como que a galera trabalha, qual é o problema. Aí depois você tem toda uma base para conseguir E introduzir o nesse assunto. meio tempo, é imperativo que você seja um nice guy, uma pessoa legal, um cara gente boa. Sabe? Porque o dia que você for um cara gente boa, isso eu aprendi na minha própria experiência, Thiago. Você sabe, por ser adventista, eu tenho algumas coisas que são meio fora da caixinha, mesmo com outras igrejas. Eu não como carne de porco. Eu não bebo bebida alcoólica, já contei isso pra vocês. Mas se toda hora que eu sentar com alguém comendo um porco, eu ficar enchendo o saco da pessoa, sabe? Eu tenho uma experiência tão bonita com padres. Quando eu fiz meu doutorado na Universidade Católica, eu ficava num seminário de padres. Eu chegava ali para estudar e estava todo mundo na sala assistindo Fantástico e a minha comida já estava pronta lá na cozinha, que eu chegava depois do jantar. Um belo dia eu cheguei lá e quando eu peguei a comida e fui esquentar no micro-ondas, o padre chegou lá, eu lembro direitinho disso até hoje, o padre Donizete. Aliás, da congregação de Sion lá, Nossa Senhora de Sion. Um abraço para ele se estiver me ouvindo. Ele correu lá na cozinha. Rodrigo, desculpa. Pegou o prato da minha mão, tirou assim. Me perdoe, Rodrigo. Eu falei, o que foi, padre? É que a gente esqueceu que você vinha hoje e a empregada fez o feijão com tocinho, com banha de porco. Me desculpe, eu posso oferecer um omelete para você? Ali eu vou tirar várias lições. Porque tem alimentação, estou semelhando com o Daniel aqui. Aquele padre honrou minha fé. Ele comia carne de porco, eu não. Mas, ao mesmo tempo, não quero fazer propaganda própria, eu demonstrei ser adventista de uma maneira não agressiva. Qual foi a reação dele? Rodrigo, nós comemos carne de porco, mas você não. Eu vou fazer um omelete para você. Eu aprendi com Daniel a reconhecer fora da minha igreja as pessoas de Deus em outros movimentos religiosos ou até fora de movimentos religiosos. Daniel reconheceu fora do judaísmo que ele tanto prezava, olha, parece até um paradoxo. Daniel não abriu mão dos seus princípios judaicos. Mas os seus princípios judaicos não foram chauvinistas ao ponto dele não reconhecer que do lado de fora tinha o chefe dos eunucos que foi legal com ele, o chefe da cozinha que foi legal com ele, Arioque, o chefe da guarda que foi legal com ele, e até Nabucodonosor, que era um homem que ele precisava entregar para Deus. Olha que interessante. Tem vida espiritual fora do ambiente a que eu pertenço. É isso que as pessoas não entendem às vezes. Você tem que ter a sua convicção religiosa. Eu sou adventista, eu não sou testemunho de Jeová. Eu não sou mormon. Mas fora da minha igreja, a maior parte do povo de Deus não está na igreja que eu pertenço. Daniel reconhecia o povo de Deus fora do, entre aspas, povo de Deus que era Israel. Vocês estão conseguindo perceber isso aqui? Agora, imagina se eu chegasse lá com os padres, toda hora, pois é, padre, que vergonha para o senhor comer carne de porco, Levítico 11 está lá. Eu não duraria dois dias ali, e eu fiquei durante 3 anos vivendo com aqueles padres, e eles não aceitaram nem que eu pagasse o aluguel. Então, olha que bonito isso aqui. Desculpa ter dado essa digressão, mas eu acho que a gente tem que tirar lições para hoje também. Total. Aí o Nabucodonosor teve o sonho e esqueceu. Aí Daniel, só porque ele era um cara gente boa, Arioque o atendeu. Se Daniel fosse um chato de galocha, Arioque não ia nem dar papo para ele. Só para falar, Arioque, conversa lá. Ele fez network. Não, o Rodrigo é gente boa, o Daniel é gente boa, o Thiago é gente boa, o Kaique é gente boa. Você entendeu a questão? O Lucão é gente boa. Quando você demonstra ser gente boa, aquilo que você faz, que é diferente de todo mundo, o pessoal tende a respeitar. Não, gente, desculpa. O Thiago... Não vão fazer esse dia não, que o Thiago não pode. Agora, se o Thiago é um chato, vamos fazer nesse dia, porque aí ele não pode só para infernizá-lo. Aí o Arioque falou, mas o que eu vou fazer? Ele falou, deixa eu orar o meu Deus. No dia seguinte... Daniel compareceu perante o rei. E ele só teve essa oportunidade, o rei só abriu espaço na agenda para ouvir Daniel, porque já chegou ao ouvido do rei que ele era 10 vezes melhor do que os outros. Então aquele negócio assim, você só vai desistir de uma coisa aqui, vamos supor que você cisma agora, Thiago, olha, eu comprei aqui essa escola, ela não está funcionando, eu vou vender esse negócio e me livrar dessa bagaça aí. Não estou acreditando, e vai, demite todo mundo e vende. Mas aí chega o Lucão para você e fala assim, Thiago, escuta, o fulano de tal,
Ele está pedindo uma reunião com você amanhã antes de você bater o martelo de vender. Porque ele acha que dá para salvar aquele negócio. Você só vai ouvir esse camarada se ele demonstrou ser alguém que sabe o que está falando. Sim. Aí o rei, tá bom, Daniel. Antes de matar todo mundo, inclusive você, o que eu sonhei? Aí Daniel contou o sonho para o rei. Você quer pegar... Quero. Ô, Gabi, você traz... Quando Daniel conta o sonho, o rei começa a lembrar. Para ganhar tempo, o que você acha melhor, Tiago? Eu posso contar o sonho ao invés de ler na Bíblia para ganhar tempo? Pode. Me orienta onde é que eu coloco o posicionamento dela aqui. Isso, por aí. Aqui assim? Tá bom, aqui, tirar o copo aqui. Tá pegando inclusive a base? Não pega a base, pega na canelinha. Para quem tá canelinha? só ouvindo, o Rodrigo tá com uma estátua. Pega um livro na mão, pra gente colocar. Pega que é a uma caixinha materialização do sonho do Nabucodonosor. O Rodrigo vai usar. Exatamente. Para nos Aí o Daniel explicar. fala assim, ó rei, o senhor que é rei dos reis. Ele enalteceu o rei. E era o cara que escravizou ele, hein? Você tem que ter muito jogo de cintura para Deixou o chamar, cara eunuco, Sim. né? para Sim. honrar o cara que te ferrou. Aí ele falou, você estava preocupado com o futuro do mundo. Então, o Deus dos céus lhe revelou o que vai acontecer. Então, Daniel aproveitou na honra que ele deu ao rei para testemunhar do Deus verdadeiro. Não foi Marduk, não foi Nabu, não foi Bel, não foi Ishtar, nenhum dos deuses da Babilônia. Foi o Deus dos céus. E olha como é que Daniel usa. Ele não fala o tetragrama sagrado. O Deus dos céus. Porque Nabucodonosor nem sabia hebraico. Então ele falou numa linguagem que Nabucodonosor pudesse entender. Que Deus dos céus é esse? Até despertar a curiosidade. O senhor estava no seu sonho à noite quando o senhor viu uma estátua terrível e imponente. E ela era feita de vários metais. A cabeça era de puro ouro. O peito e os braços de prata. O quadril de bronze. As pernas em ferro e os pés, se estiver mostrando lá, em ferro misturado com barro. Quando o senhor estava olhando essa estátua imponente, ó rei, uma pedra foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos e foi arremessada e bateu nos pés da estátua, esmiuçando a estátua em vários pedaços. E essa pedra, que esmiuçou a estátua, encheu toda a terra. Este é o sonho, e a sua interpretação também daremos ao rei. Isso está aqui em Daniel capítulo 2. Quando Daniel contou isso ao rei, foi isso mesmo que eu sonhei. Cara, é isso mesmo. Então, pegando de novo a ilustração, você quer fechar a empresa lá e mandar embora todo mundo. Aí você dá uma audiência para o cara que você sabe que ele tem bala na agulha. E ele fala, Tiago, o problema que você está tendo é esse, que já foi... É verdade, é esse o meu problema. Então você está sabendo qual que é o nó. Então, qual é a solução? Então eu já dei o sonho, agora eu vou dar para o senhor a interpretação. Quer falar alguma coisa antes de passar para a interpretação? Pode ir? Acho bem interessante isso. Aí, a interpretação, isso aqui, pessoal, você que está assistindo em casa, isso aqui é tão forte que eu vou te falar o seguinte. Porque isso aqui é como se a historiazinha virasse a história zona agora. A história zona. Né? E contada com séculos antes de acontecer. Isso aqui é tão profundo. Se você que está assistindo, talvez for agnóstico, ateu, tá? Vou chamar o Bruno Perini para... O Bruno ia gostar dessa parte. Perini, isso aqui é para você que gosta de história, viu? Uma mente tão brilhante como Isaac Newton ficou tão impressionado com o que nós vamos mostrar para você aqui agora, que Isaac Newton escreveu um comentário de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton foi uma das maiores mentes brilhantes de todos os tempos, superior a Einstein quase. E Isaac Newton escreveu mais de Bíblia do que de ciência. Inclusive sobre Daniel. Isaac Newton ficou impressionado com como é que uma profecia pode se cumprir com tantos detalhes ao pé da letra. Não é coincidência. Não, o QI de Isaac Newton é entre 190 e 200, a estimativa. Exatamente. Nossa, mãe do céu. Mano, pensa nisso. Então, ou seja, o que eu tô falando aqui não é coisa... que vergonha, eu gostava do Tiago quando ele era ateu, agora ele falava só de dinheiro. Agora ele tá falando de Bíblia, caiu no conceito. Pelo contrário, eu acho que agora ele ficou mais sábio. Agora eu falo de dinheiro. E com mais sabedoria. Isso. Você fala de dinheiro, mas não só de dinheiro. Exato. É que antes era só dinheiro. Que pobreza. É tão rico que só tem... É tão pobre que só tem dinheiro, coitado. Não, ele é tão rico que ele tem dinheiro e sabedoria para saber como aplicar o dinheiro. Há uma diferença. Sim. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O Tem Lucão gente tá que é rico, curioso, tem dinheiro Rodrigo. só. O Lucão tá curioso. Que é essa interpretação do sonho aí? Vamos lá. Aqui Daniel começa, capítulo 2, depois você pode olhar na sua Bíblia, em casa. Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, eu estou lendo o verso 27, o mistério que o rei exige, nem sábios nem encantadores podem revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias.
Ou seja, a profecia ia estender por muito tempo. Isso daqui era em que ano? Daniel era em que ano? Daniel 605 a.C. 605 Aqui, 605 é quando ele foi para a Babilônia. Depois, em 587 a.C., Nabucodonosor manda destruir o templo de Jerusalém. Então, esse sonho aqui pode ter sido por volta de 601 a.C., nessa época, assim, depois de 3 anos que Daniel estava ali na Babilônia. Nesse 605, 3 anos, por volta de 602 a.C., 601. Aí, o Daniel explica esse sonho, aí no verso 38 ele coloca: esse é o sonho e também a sua interpretação, diremos o rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro representava... Aí quando você fala, então é Nabucodonosor? Sim e não. Porque naquela época, eles mesclavam a figura do rei com a figura do reino. Tá certo? É como se eu falasse assim, a Casa Branca anunciou, a Casa Branca foi o presidente. Mas a gente fala a Casa Branca, ou o presidente. Você fala Hitler ou a Alemanha nazista. Você mistura Napoleão ou a França napoleônica, né? Mussolini ou a Itália fascista. Então você mistura o rei com o reino dele. Então a cabeça é Nabucodonosor. O domínio, entre aspas, mundial, não literalmente mundial, mas a superpotência da época. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze. Então eu já sei que as partes da estátua são reinos, e um sempre inferior ao outro. E, de fato, a prata vale menos no mercado que o ouro, o bronze vale menos do que a prata, o ferro vale menos que o bronze, e o ferro misturado com barro, o ferro enferrujado, vale menos que o ferro puro. Só um pequeno PS, é interessante isso, porque assim, o preço dos metais preciosos eles mudaram ao longo do tempo. Então você falar o que continua até hoje valendo da mesma forma, isso também é uma informação muito relevante. Tipo, o alumínio no passado, ele valeu mais do que outros metais preciosos, o alumínio. E aí, de repente, o alumínio perdeu completamente valor e a gente usa hoje para embrulhar pão. Então, quando você vê a informação há tanto tempo atrás, que hoje continua na mesma hierarquia, isso também é uma prova importante. Então, para resumir, ele fala, então virá um reino depois do seu e depois do seu. Então, agora, para resumir, eu vou falar quais são esses reinos. Esse aqui é a Babilônia. A Babilônia durou de 606 a.C., 612, quando Nabopolassar domina a Assíria, até 538 a.C., quando a Babilônia cai. E a Babilônia cai de uma maneira que ninguém esperava. Quem assume o poder era um reino inferior, a Medo-Pérsia. Você tem 2 reis, Dario e Ciro, que eles se juntam, tio e sobrinho, e sabe como é que eles conquistam a Babilônia? Sem derramamento de sangue. Sim. Eu vou deixar a conquista da Babilônia para contar no capítulo 5. Acabou de chegar. Tá bom? Mas a Medo-Pérsia também caiu por um reino inferior, a Macedônia. Quando um jovem macedônio chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquista a Macedônia, depois a Grécia, e vai conquistando o mundo, e ele domina a Medo-Pérsia. Lembra por exemplo, o filme Alexandre, que está passando aí? Então é aqui, ó, é a Grécia. Então, se a Medo-Pérsia, e ó, interessante, 2 braços, Média e Pérsia.